Meus amados irmãos e irmãs, devemos imitar o exemplo de Jó. Devemos ser verdadeiros sacerdotes dentro do nosso lar. Devemos nos preocupar com a vida espiritual da nossa família, da nossa esposa, filhos. Devemos ter essa preocupação dentro de nós. Percebam que quando no início do capítulo 1, o texto já vai declarando que Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal. A primeira característica que faz de Jó um exemplo a ser imitado é esse: ser um sacerdote para a sua família, ser um sacerdote dentro do lar, cuidar, pastorear, orar com a família, orar pela esposa e com a esposa, se preocupar com a vida espiritual dos filhos. Pois esse é o dever que todo pai de família, que todo homem cristão, ou até mesmo para as irmãs que são mães, mas são solteiras, e nesse contexto devem ser a pastora do lar, devem também se preocupar, ter a mesma preocupação que Jó teve com a vida espiritual dos filhos. Essa primeira característica que faz de Jó um exemplo a ser imitado, meus amados irmãos e irmãs, deve fazer toda a diferença em nossas vidas. É por isso que devemos priorizar o culto doméstico ao longo da semana. Devemos diariamente, claro, para aqueles que podem, e eu digo isso porque às vezes o casal trabalha e às vezes a escala de trabalho não combina, não se encaixa de modo que todos os dias, ou pelo menos alguns dias da semana, né, tanto o marido quanto a esposa estejam dentro do lar. Mas a verdade é que todos nós, como sacerdotes do nosso lar, como pastores da nossa família, como pastores da nossa esposa e filhos, devemos dar prioridade ao culto doméstico. Perceba a prioridade que Jó dava a essa prática de sacrificar a Deus em favor dos filhos. Era o culto da época. Claro que Jó ele se encontra num período da história onde o ministério sacerdotal ainda não havia sido instituído por Deus na pessoa de Arão. Então o próprio Jó era o sacerdote que apresentava a Deus os seus filhos por meio de sacrifícios. E nesse contexto eu me pergunto: qual o sacrifício você tem feito em favor da vida espiritual da sua esposa e filhos? Você tem se dedicado à prática do culto doméstico, da oração diária, da leitura e da meditação das Sagradas Escrituras, para que por meio dessa prática a vida espiritual da sua família seja uma vida espiritual embasada naquilo que Deus ordena? Qual tem sido a prioridade da sua vida como sacerdote em seu lar? Jó, ele nos dá o exemplo. Exemplo esse que deve ser seguido e imitado por cada um de nós. Devemos nos preocupar com a vida espiritual da nossa família. Sentar à mesa com a esposa e filhos e poder ler e expor as Sagradas Escrituras. Como já mencionei, orar com e pela esposa, porque é uma diferença. Você pode só orar por sua esposa, mas não com sua esposa. E orar com e pela esposa e com e pelos filhos, de fato, promove um lar sadio, promoverá um lar que irá temer a Deus.
isso que a nossa prioridade deve ser essa: devemos pastorear as nossas famílias. Irmãos, os puritanos no século 17 e 18, eles davam tanta importância ao culto doméstico que se um pai, se um chefe de família deixasse de praticar ou de aplicar o culto doméstico por 3 semanas seguidas, ele era disciplinado. Vejam a importância que os puritanos, e para quem não sabe, o movimento puritano foi que deu origem à Igreja Batista no século 17, né? Eles davam tanta importância à prática do culto doméstico que, por meio do pastoreio dos presbíteros de cada igreja local, se eles descobrissem que um pai de família deixou de praticar ou de realizar o culto doméstico por 3 semanas seguidas, aquele pai de família ele era disciplinado pela igreja local. Tamanha era a preocupação que os puritanos tinham com a aplicação do culto doméstico. Então, a primeira característica que eu destaco nessa manhã na vida de Jó, que faz dele um exemplo a ser imitado por todos nós, é isso: ele foi um sacerdote em seu lar. Ele se preocupou com a vida espiritual da sua família. Irmãos, a segunda característica que eu quero destacar nessa manhã é que Jó, de fato, foi um crente piedoso. Sua vida era exemplar. O próprio Deus deu testemunho da vida de Jó, destacando as qualidades da vida piedosa e do caráter de Jó. Não há ninguém na terra como ele. Nesse sentido, irmãos, Jó era singular. Não é que Jó era uma pessoa que não tinha pecados na sua vida. Entenda. Como é que nós lemos no início do capítulo 1, Jó era um homem íntegro, um homem irrepreensível, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um cristão piedoso, era um homem de fato que era devotado a Deus. É por isso que o próprio Deus dá esse testemunho a respeito de Jó. Em outras palavras, Deus ele esquadrinhou a terra. É como se Deus tivesse escaneado toda a terra. E naquele período, Deus ele não encontrou ninguém semelhante a Jó. Ninguém que Deus pudesse comparar a Jó. Tamanha era a vida piedosa de Jó. Deus diz: não há ninguém na terra como ele. Nesse sentido, como um crente piedoso, Jó de fato era um crente singular. Não havia ninguém comparado a Jó nesse período. Mas não ficou só por aí. Deus diz que Jó é um homem irrepreensível. E a palavra irrepreensível significa que não merece censura, que não merece ser repreendido, que tem de fato uma conduta irrepreensível, ou seja, que não há falhas, alguém correto. Em outras palavras, quando se olhava para Jó como um crente piedoso, Jó era um homem irrepreensível de tal modo que ninguém poderia acusar Jó de nenhum desvio de conduta ou de caráter. Ele era de fato um homem irrepreensível. Inclusive, essa é uma das 15 qualificações morais que um pastor precisa ter para ser um pastor. Você lê isso em 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo, instruindo a Timóteo, Paulo ele vai dar 15 qualificações para alguém ser bispo, ser um presbítero, ser um pastor. Uma delas é que ele deve ser irrepreensível. Ele deve ser um homem ao qual a sua moral ela não pode ser questionada por ninguém.
conduta. Assim era a vida de Jó, como um crente piedoso, que tinha uma vida exemplar e que o próprio Deus destacou na vida de Jó. Era um homem irrepreensível. Mas também não para só por aí. Além de ser um homem, ou melhor, além de não há ninguém na terra como ele, além de ele ser irrepreensível, ele também era um homem íntegro. A palavra íntegro significa qualidade de quem não se deixa corromper, que age com honestidade, alguém que é honesto. Queridos, para que possamos ser crentes piedosos, tementes a Deus, devotados ao Senhor, assim como já foi, é necessário que tenhamos essas qualificações que já teve. Alguém que não se deixa corromper. Por exemplo, lá no trabalho, não sei se você já teve a oportunidade de passar por isso, aonde o seu chefe pede para você mentir, para você adulterar um relatório. Talvez o seu chefe possa já ter pedido ou possa vir a pedir isso de você, que você se corrompa com a proposta de ser beneficiado ou financeiramente ou por meio de um cargo elevado. Devemos ser íntegros, assim como Jó foi, ou seja, alguém que não se deixa corromper, que age com honestidade em tudo aquilo que faz, alguém que é honesto nos negócios, alguém que fala a verdade, por mais que a verdade em determinados contextos lhe prejudique. Não se deixe corromper. Não seja desonesto. Por último, além de Jó ser um homem irrepreensível e íntegro, ele também era um homem temente a Deus e que evitava o mal. A palavra temente significa que sente medo ou temor, que dedica um respeito profundo ou expressa obediência em relação a algo ou alguém. Disse de quem é muito religioso ou devotado a Deus. Por exemplo, abra sua Bíblia, o único texto que eu vou pedir para você abrir fora de Jó, Provérbios capítulo 9, versículo 10. O do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É por isso que, pelo fato de Jó ser um homem temente a Deus, é que ele evitava o mal. Ele temia a Deus, ele conhecia os mandamentos do Senhor. E é justamente por isso que a sua vida era uma vida irrepreensível. Ele era um homem íntegro, porque ele era temente a Deus e evitava o mal. Jó fugia da aparência do mal, porque temia a Deus. Deixa-me dizer uma coisa que pode parecer um pouco absurda para você, mas o homem casado, o homem cristão, ele não deve trair a sua esposa porque ele a ama. Ele não deve trair a sua esposa porque ele teme a Deus. Em primeiro lugar, é porque ele teme a Deus, irmãos. Ele deve temer fazer coisas erradas, não por medo das consequências, mas porque em primeiro lugar ele teme a Deus, ele ama a Deus. Então Jó, ele evitava o mal em sua vida porque ele era temente a Deus. Sua vida é exemplar? Você possui as mesmas qualidades
vizinhos e amigos de trabalho veem você como crente. Será que Deus pode dizer de você o mesmo que Ele disse de Jó? Irmãos, olha, isso aqui é tão sério como eu falei. Se você prestou atenção no contexto, quando Deus pergunta a Satanás, dizendo: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, temente a Deus e que evita o mal. O próprio Satanás não teve do que acusar Jó. E aí, pelo fato de Jó ser tão piedoso e Satanás não ter do que acusá-lo, no contexto da passagem, Satanás tenta acusar o próprio Deus de suborno. Leia, vamos sua atenção aí para o verso 9 e 10. Quando Deus ele destaca as qualidades de Jó como um homem piedoso, como um crente piedoso, o diabo, não tendo do que acusar Jó, ele tenta agora acusar o próprio Deus, com a acusação do verso 9: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Sabe qual é a acusação aqui, irmãos, que o diabo faz a Deus? Suborno. Em outras palavras, o diabo tenta acusar a Deus, dizendo: também foi você mesmo quem o abençoou, foi você quem cercou a vida dele e protege ele, não só ele, a família dele, tudo que ele possui. Em outras palavras, o diabo acusa Deus de ter subornado a Jó em troca de Jó adorá-lo. Tamanha era a vida piedosa de Jó, ao ponto do diabo não ter do que acusá-lo. Queridos, isso deve mexer com a nossa estrutura. Isso deve fazer com que eu e você venhamos a refletir todos os dias da nossa caminhada cristã. Temos vivido como Jó viveu? Será que Deus pode dizer de nós o que disse de Jó? E claro, Deus ele vai usar a vida de Jó para mostrar a Satanás que Jó não adorava por aquilo que ele havia lhe dado, mas por quem Deus era. Nesse contexto, devemos viver uma vida piedosa, dando um excelente testemunho como cristão, de modo que nossos familiares, amigos de trabalho, vizinhos, pessoas que observam a nossa vida, que sequer conhecemos, não tenham do que nos acusar. Dos versos de 13 a 19, é quando Deus, a partir do versículo 12, dá a permissão para que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía. E aqui, de forma bem rápida, eu já estou caminhando para o final. Os versos de 13 a 19, meus amados irmãos e irmãs, nos ensina uma verdade muito preciosa a respeito da soberania de Deus. O diabo, ele não é um ser autônomo, como muitos crentes imaginam. O diabo não faz o que quer, ele não faz nada à revelia de Deus. Tudo que o diabo faz, ele tem que pedir permissão a Deus. Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus. O que Lutero quis dizer com isso? Que o próprio Deus usa o diabo para os seus fins soberanos. Se você entender aqui a trama, por assim dizer, o diabo se apresenta diante de Deus, junto com os anjos, porque os anjos, assim como Satanás, tem que dar relatório a Deus, porque eles não são seres autônomos. Deus faz uma pergunta retórica ao diabo.
ou seja, aonde ele estava. Deus pergunta ao diabo: observaste o meu servo Jó? Deus dá testemunho da vida piedosa de Jó, e pelo fato do diabo não ter o que acusar Jó, o diabo tenta acusar a Deus. E aí, nesse contexto, Deus usa a vida de Jó. Deus permite que o diabo toque nos bens e nos filhos de Jó. Deus impõe um limite, dizendo: não lhe toque a vida, porque Deus é o autor da vida. E aí, em todo esse contexto de calamidade na vida de Jó, Deus vai usar a dor, Deus vai usar o sofrimento na vida de Jó para mostrar ao diabo que Jó adorava a Deus, não pela acusação que o diabo fez contra Deus, por suborno, por barganha, como se Deus ele precisasse ter que nos abençoar para que em troca pudéssemos adorá-lo. Então, toda a trama, ou seja, tudo aquilo que passa a acontecer a partir do versículo 12 em diante na vida de Jó, é Deus usando Jó como instrumento para humilhar o diabo por causa da acusação do diabo. E por fim, a terceira e última característica que eu quero destacar na vida de Jó, como um exemplo a ser imitado por todos nós, é que Jó foi um verdadeiro adorador. Ele adorou a Deus independente das circunstâncias. Versos de 20 a 22. Depois que Jó recebe aquelas 4 notícias calamitosas, a atitude de Jó foi a atitude de um verdadeiro adorador. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. E aí Jó diz: o Senhor deu. Mas ele não diz: o diabo tomou. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus de coisa alguma. Jó, ele provou que adorava a Deus. Jó provou que não adorava a Deus, por interesse pessoal. Ou seja, não pelo que Deus pode nos dar, mas por quem Deus é. Jó verdadeiramente amava a Deus. Ele não era um interesseiro. Ele amava o abençoador e não as bênçãos. É por isso que Jó foi um verdadeiro adorador, e é por isso que Jó é um exemplo a ser imitado. Jó nos ensina que a nossa adoração não depende de circunstâncias, não depende se temos dinheiro na conta bancária, não depende se temos saúde, não depende se tudo está saindo como planejamos. Jó mostra, ele prova que o verdadeiro adorador adora, independente das circunstâncias. Pode tudo estar dando errado, o mundo pode estar desabando, mas ele continua seguindo firme em sua adoração a Deus. Jó também, ele não se desesperou quando perdeu seus bens e filhos. Ele provou que seu coração estava em Deus e não nas coisas temporais dessa vida. Se fosse outro, havia se desesperado, havia perdido a fé em Deus, havia blasfemado contra Deus, dizendo: que Deus é esse que permite tudo isso na minha vida? Muito pelo contrário. Jó, ele não se desespera quando perde seus bens e filhos, pois ele provou que seu coração estava em Deus e não nas coisas que ele possuía. Jó também provou que não confiava em si mesmo ou em sua capacidade, mas em Deus, que lhe havia abençoado com tudo que ele possuía.
Jó louvou a Deus em suas perdas, demonstrando que em tudo devemos dar graças a Deus. A maioria dos crentes da nossa geração, infelizmente, só louva e adora a Deus na bênção. Quando tudo vai bem, quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando tudo está saindo como planejado. Jó não. Jó adora na perda. E veja que coisa interessante. Na maioria das vezes, nós temos o costume de dar graças a Deus quando recebemos, quando tomamos posse da bênção. Jó adorou e louvou a Deus, contrariando a lógica, pois ele louvou e adorou quando perdeu. Isso nos ensina que devemos ter contentamento em Deus, ou seja, Deus é tudo o que eu e você necessitamos. E por último eu pergunto, você tem adorado a Deus independente das circunstâncias? Onde está o seu coração? Nas bênçãos ou no abençoador? Você tem imitado o exemplo de Jó? Amada igreja do Senhor, que o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos capacite todos os dias da nossa vida, para que possamos seguir o exemplo de Jó, sendo, em primeiro lugar, sacerdote dentro do nosso lar, pastoreando a nossa família, sendo verdadeiramente crentes piedosos, que têm um excelente testemunho e que adora ao Deus verdadeiro, independente das circunstâncias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.